Alimentos que não parecem saudáveis, mas são. O primeiro é um dos mais criticados por pura falta de informação. Leite em pó. Leite em pó é apenas o leite desidratado. Não confunda com composto lácteo, porque o composto lácteo pode ter açúcar e outros ingredientes na composição. Ah, mas por que o leite em pó é doce? Por causa da lactose, que é o açúcar natural do leite. E não dá para comparar isso com o açúcar de mesa. E ele pode sim fazer parte de uma dieta de emagrecimento, desde que entre na quantidade certa. Água com gás. É literalmente água mais gás. Não engorda, não dá celulite e não incha. Ainda ajuda a aumentar a saciedade e pode ser uma ótima estratégia para quem quer diminuir o consumo de refrigerante. Molho de tomate tipo passata. Em muitas marcas a composição é só tomate, sem aquele monte de ingredientes que aparecem em outros molhos prontos. E é uma alternativa muito prática para fazer receitas, só precisa olhar o rótulo porque varia de marca para marca. Milho e ervilha em lata ou de saquinho. Também não merecem a fama ruim que tem. Muita gente acha que são cheios de conservantes, mas na verdade a conservação acontece pelo processo de esterilização e pela embalagem bem fechada. São opções práticas para ter em casa e pode facilitar muito a sua rotina. Mix de legumes congelados é outro injustiçado. Eles não perdem os nutrientes e nem são cheios de conservantes, são só os próprios vegetais que foram congelados. Eu particularmente prefiro os legumes frescos pelo sabor, mas os legumes congelados pode ser uma alternativa prática para você ter no freezer, principalmente na correria do dia a dia. Sardinha enlatada. Ela é rica em proteína, ômega 3, cálcio e vitaminas. Uma lata tem cerca de 23 gramas de proteína, o que equivale a 4 ovos ou 30 gramas de whey. Atum enlatado também é uma boa opção. Tem bastante proteína e poucas calorias. Algumas versões têm mais sódio, mas você pode escorrer bem ou até lavar antes de consumir se quiser reduzir um pouco desse excesso. E dá para você fazer um patê com creme de ricota light. Dá para usar no pão, na torrada ou na salada de macarrão. Fica muito bom. E agora o mais polêmico de todos. Pão francês. Ele não é o vilão que te ensinaram. A composição básica é farinha, água, fermento e sal. O problema não é o pão. Se você coloca proteína e fibra junto, ele fica muito nutritivo. O erro foi te fazer acreditar que o pão engorda sozinho, quando na verdade o que importa é o contexto da sua alimentação. Top 5 alimentos que vocês acham que engordam, mas na verdade não engordam. Primeiro de todos, o arroz. Não sei quem foi que disse que não pode comer arroz para emagrecer. Ah, porque o arroz não tem problema nenhum. Ele é simplesmente uma fonte de carboidrato, só que vocês precisam cuidar do excesso. Não é para você comer uma panela de arroz. Você vai comer arroz com um pouquinho de proteína, um pouquinho de feijão, não tem problema nenhum. O segundo alimento é o pão francês. Se criou um mito de que pão francês engorda e as pessoas foram comer tapioca, o que é muito pior, que tem praticamente o dobro de calorias. Não tem problema comer o seu pãozinho. Só que o problema é que geralmente as pessoas comem o pão com muita manteiga e não comem só um, acabam comendo 2, 3. Em vez de comer o pão com manteiga, vai pro pãozinho com ovo, que ele ainda te ajuda a emagrecer. Rapaz, eu não vou conseguir abrir esse negócio não, ó. Tá machucando minha mão já, ó. O terceiro alimento, que tem muita polêmica em volta dele, é o leite. O leite não é inflamatório se você não possui nenhum tipo de intolerância ou alergia a ele. Muito pelo contrário, o leite ele é extremamente saudável, fonte de cálcio e de proteína, principalmente os adultos e idosos precisam de cálcio. O quarto alimento é a batata inglesa. A batata nunca foi o problema, mas sim a batata frita pela fritura, né? Se você quer comer uma batatinha gostosa e saudável, pega a batata, corta ela e bota na airfryer, que fica extremamente gostosa. Fora que é um dos alimentos que menos tem carboidrato, você vai poder comer um volume muito maior no seu emagrecimento. Então, coma sua batatinha. Em quinto lugar, a uva. Não sei da onde as pessoas tiraram isso de que uva engorda, de que uva é muito calórica, que você não pode comer a uva. Ela é um alimento extremamente saudável, gostoso. E quer uma dica? Pega uma uva, bota no congelador e fica beliscando ela. Sensacional. Super nutritivo e deliciosa. Só para vocês terem uma noção, uma banana, que seria mais ou menos 60 gramas, equivale a 120 gramas de uva, tá? Então não tenham medo de comer a uva. E eu não consegui abrir a garrafa. 6 alimentos que parecem que engordam, mas te ajudam a emagrecer. Arroz. Muita gente tem medo de comer, mas em 100 gramas tem somente 128 calorias. É só combinar com proteína e fibra que não tem problema nenhum. Isso porque ele é um carboidrato de rápida digestão. Batata inglesa cozida. Ela é uma excelente fonte de carboidrato e tem menos calorias por porção. Então você pode comer um volume muito maior do que arroz e macarrão. Massa de pastel. 2 discos têm as mesmas calorias do que um pão francês. Você recheia com frango ou carne moída e coloca na airfryer que fica um luxo. Danette tem cerca de 130 calorias e dá para encaixar perfeitamente na sua dieta de emagrecimento. Bolo. Pode até trocar um pão francês por uma fatia de 50 gramas de bolo caseiro, combina ela com fruta e proteína para equilibrar a refeição. Leite condenado é um dos doces menos calóricos, combina aí 2 colheres com 10 morangos que vai dar em torno de 160 calorias e é uma excelente opção de sobremesa para sua dieta. E anota aí, evite comer carboidratos isolados. Comece pelas fibras, depois as proteínas e aí sim os carboidratos. Isso ajuda muito na saciedade e no controle glicêmico.
Estou fazendo o tratamento com o Ozevita. Estou amando o resultado. Vocês da equipe do Ozevita estão de parabéns, né? E fiquei com medo de comprar, mas graças a Deus estou tendo um resultado muito bom. Vocês estão de parabéns mesmo, a equipe de vocês.